Pronto, turma. Estamos aqui em mais uma noite, né, do curso. Como é que vocês estão? Como é que passaram o dia? Muito trabalho? Conseguiram fazer a atividade? Tranquilo, tudo ótimo, maravilha. Muito bom, muito bom, muito bom. Quem puder ligar aí, né, para eu poder ver vocês, agradeço. Olha aí a Tássia entrando. Gislaine está aqui, Pablo, Clademir, Lino, Delci tá aqui, ó. Stephanie tá com seu bebê, não é? É luta, né? É, Fico feliz de tê-la aqui com a gente, que eu sei que é bem difícil, né? E tem quantos meses? ela tem 2 meses. Eita, tá bem recente mesmo. É. Mas tudo bem. Sayonara, olha, você no seu chimarrão, aí hoje eu vim com o meu café, viu? Olha, vixe, outra também aqui, tá ótimo. Tô até com vontade de experimentar. Eu acho que eu experimentei umas 2 vezes. Mas experimenta, tu vai gostar. Eu acho que eu vou viciar, porque eu sou viciada em café. Então, se eu ficar tomando chimarrão, eu vou tomar o dia todo. Então, gente, vamos lá, né? Ficamos de responder 4 questões, né? 3 a gente respondeu no finalzinho da aula e 4 vocês ficaram para responder em casa, né? Conseguiram responder? Vamos lá para a primeira questão, para a gente fazer apenas uma pequena revisão e já começar com um assunto que a gente está planejado para trabalhar hoje, tá bom? E aí, o que é que vocês responderam? Deixa eu abrir aqui a tela com a pergunta. Nath, não tá liberando aqui para eu compartilhar. Ué, peraí. Vamos ver aqui se eu consigo. Vamos ver. Agora foi, Janine. Foi? Pronto. Foi. Vamos lá para as perguntas. Estão conseguindo ver essas perguntas aqui? Todo mundo está conseguindo ver, né? Ainda não tá aparecendo. Não tem nada ali, tá? Tudo em Só com preto tela ali. compartilhada. Tá com tela compartilhada. Tá. E agora? Ainda Tá. não, tá uma página Ainda não. em branco. Espera aí, então, deixa eu ver aqui. Conseguem? Tá, ótimo. Bom, então ficaram essas questões aqui, não foi? 3 eventos mundiais que ocorreram ao longo do tempo sobre as questões ambientais. Quem pode me dizer aí? Eco 92, no Rio de Janeiro. Perfeito, Eco 92 no Rio de Janeiro. Próximo. Quem escreveu mais algum? Eu coloquei a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano em 72 de Estocolmo, a Rio 92 e o Acordo de Paris na COP21. Pronto. Perfeito. E também teve a COP recente, eu não coloquei aí, mas teve uma COP que o Fernando até falou na aula anterior, que foi em Belém, né? Sim. Do Pará, em Belém. Perfeito. Tem mais alguém que quer complementar? Estão satisfeitos? Deu para entender que a questão ambiental não é de agora, né? Ela vem... Pode falar. Eu coloquei em 1977 e 83 e 2007. Pronto. Aí teve Tbilisi, que trabalhou a educação ambiental. Também o relatório do Nosso Futuro Comum, né, que discutiu a questão do desenvolvimento sustentável. E outros eventos aí que também trataram a questão ambiental. E todos eles possibilitaram a criação de legislações, né, que a gente vem trabalhando hoje. E é interessante, assim, ao mesmo tempo que eu acho importante ter uma lei só para a questão de resíduos sólidos, eu também fico indignada pelo tempo que essa lei ficou para ser aprovada, né? Ela ficou praticamente 2 décadas
para ser aprovada, para garantir a prioridade dos catadores na coleta seletiva, para extinguir os lixões, né? Para que os aterros fossem criados, né? Que fossem construídos para ir só rejeito. Então, vejam o tempo que uma lei tão importante demorou para ser criada. E, às vezes, existem leis que acabam tirando direitos dos trabalhadores, direitos das pessoas de forma geral, e rapidamente, por interesse político, né, ela é aprovada, infelizmente. Mas vamos lá. O segundo também, não foi, gente? O que é desenvolvimento sustentável? Quem respondeu essa questão? O que é desenvolvimento sustentável? Quem pode responder? Quem gostaria de responder? É quando usamos os recursos da natureza de forma responsável, atendendo a necessidade de hoje sem prejudicar as futuras gerações. Perfeito. Ótima definição, objetiva e direta. Então, a ideia do desenvolvimento sustentável surgiu depois do encontro lá de Estocolmo, em 72. Depois surgiu outro encontro, né, que pensaram no ecodesenvolvimento. E depois, no relatório Nosso Futuro Comum, colocaram essa definição, né? Que dentro do sistema capitalista, que é o sistema que a gente vive de produção, que se baseia principalmente no lucro, né? Como desenvolver sustentavelmente um planeta em que os recursos naturais são explorados de forma, né, feroz e sem levar em consideração que as futuras gerações podem, né, precisar ter um ar limpo, uma água, e é provável que a gente entre em colapso, né, porque o imperativo está sendo sempre o lucro, o poder, o dinheiro, a ganância, né? Então, equilibrar o desenvolvimento respeitando o meio ambiente garantiria que as futuras gerações também conseguissem suprir as suas necessidades, né? Então, respondemos, né? Então, vamos lá. Foi a 5 e 6, não foi isso, gente? Questão 5. Cite exemplos de resíduo que são de classe 1. Pilha, bateria, produtos químicos, solvente, óleo contaminado e aquele lixo hospitalar. Perfeito. E quais eram aquelas palavrinhas que a gente trabalhou que demonstram exatamente quais são esses resíduos? Inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos e patogênicos. Perfeito. Então, esses resíduos, literalmente, nenhum deles, de acordo com a Política Nacional de Resíduo e de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, na NBR 10004/2004, não podem chegar na cooperativa. Chega, a gente sabe que é pela falta de educação ambiental, mas esses resíduos podem causar uma série de problemas, né, para vocês no dia a dia, tá? E aí, vamos lá, voltando aqui, a questão 5, e aí a gente já vai para o resíduo de classe 2. Alguns exemplos, quem pode me trazer? Vidros, PAD, PETs. Resíduo orgânico também, né, turma? Orgânicos, casca de banana, melancia, etc. Pronto. Além desse, gente, o resíduo da construção civil, sabe? Concreto, ele também é considerado um resíduo não perigoso. Sim. Só que aí não vai para a reciclagem da cooperativa, mas vai para uma reciclagem em um aterro, uma central de tratamento de resíduo para esse tipo de resíduo, certo? Então, vocês estão craques, vocês são excelentes. Fico muito feliz com a dedicação que vocês tiveram de responder. Eu sei que o tempo de vocês não é grande, né? Vocês têm aí muita coisa no dia a dia, mas eu fico feliz. Aí a gente fez essa revisão, né? Iniciando a aula. Aí eu quero saber de vocês se restou alguma dúvida e se eu posso já iniciar para a gente começar um novo assunto. Restou alguma dúvida? Bem. Perfeito. Então, vou abrir aqui. Essas respostas é para colocar no fórum lá? Você pode colocar no fórum. Para mim, o mais importante, gente, é que vocês tenham entendido, certo? Que vocês participem, que vocês compreendam, que tirem as dúvidas. Coloca no fórum para ficar registrada, tá bom? Beleza? Pronto. Eu vou abrir a tela grande aqui
talvez na realidade, vocês estão conseguindo ver essa tela, né? Porque eu não estou querendo colocar ela grandona, porque eu consigo ver aqui na telinha vocês. Se eu colocar grandona, eu não vejo. Vocês estão conseguindo ver aqui essa tela direitinho? Beleza, então eu vou passar, tá? Vamos começar aqui, ó. O que é que tem escrito aqui nessa tela? Quem está conseguindo ler? Quem pode ler para mim? O que é que tem escrito aqui? Acordos setoriais e logística reversa no Brasil. Caminhos para a sustentabilidade. Primeiro, antes de eu iniciar, o que seria um acordo setorial? Alguém já ouviu falar sobre isso? Eu não. Gente, vamos lá. Setor de lâmpadas. Setor de óleo, de troca de óleo lubrificante de carro. Certo? Setor que trabalha com pneus. Todos esses são setores que, de acordo com a Política Nacional de Resíduo, tem que garantir que esse material não seja descartado no meio ambiente, que ele volte. E aí eles têm que fazer acordos entre eles para garantir que isso ocorra. Então, é acordo entre as partes que produzem nesses setores, com o órgão ambiental, órgãos públicos participando, para que isso ocorra. Vou dar um exemplo. Quem já ouviu falar da ABPEC? Perfeito. É uma instituição que está dentro de um acordo setorial para garantir o retorno de alguns resíduos para a cadeia produtiva. O plástico é um resíduo, por exemplo, que deve voltar para a cadeia produtiva. E o que é que a ABPEC faz? Ela representa uma série de marcas, não é isso? Que produzem esses produtos, né? E elas precisam comprovar que esse material está voltando para a indústria. E aí eles financiam as cooperativas através de um programa, pagando o valor X por tonelada. A cooperativa atende ao programa através de nota fiscal, e a ABPEC vai usar essas notas fiscais, por exemplo, para comprovar que o resíduo está voltando, né? Está retornando o caminho que ele fez na distribuição. Então, ele vai voltar para a indústria. Então, existem vários acordos setoriais. Perfeito, são parceiros de logística reversa. Eu cheguei a trabalhar também por algum tempo, mais de um ano, 2, como consultora técnica em Alagoas, com a ABPEC, atendendo algumas cooperativas, né? Então, esse é um dos acordos, mas existem outros. Por exemplo, tem um programa chamado Jogue Limpo, não sei se vocês já ouviram falar. Então, eles fazem coleta de óleo usado em pontos que eles colocam estratégicos, colocam os containers, e aí o posto de combustível, quando vai trocar o óleo velho, ele bota ali naquelas bombonas, certo? A Jogue Limpo vai lá, coleta o óleo, manda para a indústria para fazer o refino, né? Para fazer a reciclagem, e esse óleo volta a abastecer o comércio. E aí o óleo não vai ser descartado no meio ambiente, não vai causar impacto no solo, não vai causar impacto na água. Então, também é um outro acordo setorial, certo? Então, bora lá. Deu para entender, gente? Tem alguma dúvida nessa explicação preliminar? Posso passar? Perfeito. Bora lá. Vejam. Dá para ler, gente? Saiu, tá pequenininho. Querem que eu aumente? Eu vou aumentar aqui, depois eu olho para vocês. E aí, estão vendo? Melhor? Vamos embora aqui. Vê. O que é a logística reversa? Quem quiser falar, gente, pode falar, viu? Deixa eu fechar aqui a porta, que os cachorros dos vizinhos estão me atrapalhando. Bom, então vamos lá. O que seria a logística reversa? Quem pode me explicar assim, sem precisar ler o que está escrito? O que está escrito é uma forma mais técnica de explicar de acordo com a lei. Mas no dia a dia de vocês, o que seria a logística reversa? Garantir que o material que a gente recolhe volte para a indústria. Perfeito. É a garantia que esse material vai ser reutilizado.
Exatamente, vai ser reciclado, né? Vai voltar para ser, a partir dele, produzido outros, né? Ou ele mesmo, né? Mais novo, digamos assim. Então, vocês estão vendo aí esse desenho, né? Aí no meio tem o nome logística reversa. Então, a indústria vai produzir, não é isso? Vai produzir aí um refrigerante, uma garrafa, por exemplo. Isso vai ser distribuído, vai para o varejo vai comercializar, vai chegar na gente, que também nós somos consumidores. As cooperativas, associações, catadores individuais vão fazer a coleta e seleção, vai para a reciclagem e depois volta para a indústria. Então, é um ciclo fechado. Isso está disposto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela vai também estabelecer que todos têm responsabilidade compartilhada em toda a cadeia produtiva pelo ciclo de vida aí desses produtos. Então, vocês falaram na aula anterior que uma das dificuldades era um tipo de material que é utilizado para comercialização de produtos. Então, aqueles sacos de ração e outros, né? Então, de acordo com a lei, esse material ele deveria ser revisto. Por quê? Porque ele não está contribuindo para a logística reversa e o ciclo de vida dele é pequeno, porque você compra o produto e não tem como voltar para a logística reversa, ele vai se transformar no rejeito e vai causar mais impacto no meio ambiente. E aí nós temos essa ideia da logística reversa e existem aqueles programas que eu falei. Vocês conhecem mais algum programa, além daquele que eu falei da BIPEC, da Jogue Limpo, que trabalha com logística reversa? Tem algum programa que atende? A gente trabalha com a BPEC, a ANCAT, a Pollen, a gente já conhece também a Pragma e a REC+. A REC+, ela não é uma equipe gestora, ela é como se fosse uma espécie de marketplace para créditos de logística reversa. E como é que funciona esse último que você falou? O REC+, a gente dispõe, a gente faz como se fosse um relatório do que a gente tem de XMLs no mês, do que a gente tem de toneladas de papel, vidro, metal, plástico, enfim. A gente coloca o preço nesse marketplace. Claro, a gente precisa pesquisar uma base de mercado, né? A gente dispõe lá, eu tenho tantas toneladas de tal material, estou vendendo a tal valor. As entidades gestoras que estão necessitadas, por exemplo, agora tem bastante procura para fechar o ano de 2025, né? Elas podem procurar nesse marketplace para conseguir fazer as suas comprovações. Ah, entendi. Então, é mais um programa, né? A Pragma eu conheço porque ela também ficou responsável pelo programa Ser Mais da Braskem, né? Então, ela é a empresa que também trabalha com esse programa, esse projeto, né? Então, vejam, existem vários projetos e programas de logística reversa no Brasil. Tem coisas que vêm andando, tem outras que ainda estão muito aquém. Vocês já ouviram falar também dos leilões de nota fiscal? Já ouviram falar disso? Alguma cooperativa aqui participa de leilões? Eu vi muito isso em São Paulo. Não sei se no Rio Grande do Sul tem. Que aí a cooperativa ela vai vende notas fiscais com a quantidade de produtos, né, de resíduo, para um leilão. Né? Eu não sei muito bem como funciona, mas aí várias empresas compram notas para comprovar a logística reversa. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mas vamos lá. Bom, dentro da logística reversa, eu coloquei algumas imagens aqui. Não sei se vocês conseguem ver todas as imagens, mas olha, nós temos aqui medicamentos, né, usados e vencidos, que aí também ele não pode chegar na cooperativa, né, porque é um material que vai ter os riscos que a gente já falou anteriormente, pilhas e baterias, lâmpadas, produtos eletrônicos. Agora, alguns produtos eletrônicos, gente, chegam na cooperativa, não chegam? Será que todos os produtos eletrônicos que chegam na cooperativa dá para ir para reciclagem? Será que todos são utilizados na reciclagem ou tem alguns que acabam chegando e se transformam em rejeito? E quais seriam esses que se transformam em rejeito? Não sei se vocês ainda recebem aquelas televisões grandes de tubo. Aquele tubo ali é um rejeito, né? E é bastante perigoso.
às vezes gera mais rejeito do que pode utilizar de equipamentos ali, de componentes para reciclagem. Pneus, agrotóxicos e seus resíduos, né? Os recipientes. Pode falar. Podem falar. Óleo lubrificante, que a gente já tinha falado anteriormente, lata de alumínio, pneus que são inservíveis, né? Todos esses materiais que vocês estão vendo aí na imagem, eles são de logística reversa. Então, os setores que produzem esses materiais, esses produtos, devem fazer acordos cada vez mais firmes para garantir o retorno deles para a cadeia produtiva. Eu conheço uma empresa de Alagoas chamada Qualitec. Ela trabalha para várias empresas nacionais que trabalham com a logística reversa de lâmpada. Então, essa empresa ela ganha um valor X para coletar as lâmpadas e mandar para um determinado local que vai fazer o tratamento da lâmpada, vai tirar a parte de vidro. Se for uma lâmpada que tem um metal pesado, eles tiram o metal pesado para não contaminar. Eles tiram algumas partes de alumínio, mandam para reciclagem. Então, existem acordos também para essas lâmpadas, certo? Na nossa cooperativa, a gente faz desmanche dessas TVs de tubo, então a gente bota a parte que vale ali do cobre, daí a gente tira a parte da sucata e daí a gente consegue exportar ali a parte do vidro. Então hoje a gente consegue fazer um valor agregado em relação a esse material, para não ir de TV de tubo. TV de tubo, tá. Perfeito. Consegue tirar o máximo possível, né, de reciclável e fica pouco rejeito. E esse rejeito, gente, foi Delcy que falou ou foi Sayonara? Quem foi que falou anteriormente, gente, que eu não consigo ver aqui? Foi eu, Elisandra. Pronto. Esse rejeito vai para onde depois que não tem mais como tirar mais nada dessa TV? Como é feito o desmanche de eletrônicos nos nossos ecopontos, eles ficam lá mesmo. Daí tem uma área que a gente bota separado e a própria prefeitura daí faz o descarte. Pronto. Aí veio. A prefeitura assume aí uma responsabilidade que não seria dela, certo? Porque é um resíduo de logística reversa, a responsabilidade da maior parte desses resíduos é das empresas que geram. Então, se ela tiver uma parceria com a empresa que produz, ela pode cobrar, né? Ela pode exigir que a empresa faça esse tratamento, porque não é um resíduo domiciliar, né? Então, a prefeitura nem poderia, nesse sentido, né, de acordo com a lei, coletar. Ela poderia encaminhar ou fazer uma parceria para que a empresa que gera, né, possa fazer essa coleta e o tratamento adequado. Mas aí também tem o trabalho que vocês fazem que diminui muito o impacto ambiental, né? É que, na verdade, não é empresas, né? A gente trabalha só com a coleta seletiva e vem na coleta seletiva. Então, a gente acaba fazendo a coleta seletiva e vem junto os eletrônicos. E a gente faz, então, essa parte de desmanche desses eletrônicos e fazemos, então, a separação correta desse tipo de material. Eu entendi. Assim, porque a população também não tem a ideia de que esse tipo de resíduo não deve ir no resíduo comum, né? Ele tem que ir para centrais de logística reversa. Como a gente não tem uma estrutura adequada ainda, então acaba sendo menos impactante, né, ir para esses ecopontos, para as cooperativas conseguirem fazer a triagem, né, e coletar o que for necessário, e o que não for possível ser reciclado, né, aí vai para a destinação adequada. Mas é algo, né, importante ainda. Perfeito. Bora lá. Aqui. Então, aqui, ó. Quais são os instrumentos aí desses acordos setoriais? Então, quais são os compromissos coletivos? Esses acordos setoriais, eles são, muitas vezes, voluntários ou compulsórios, né? Eles são firmados entre o governo, empresa e algumas entidades que são desses setores, para que eles garantam a operacionalização dos sistemas de logística reversa. Então, alguns acordos, por exemplo, de embalagem, tem aí um exemplo, ele foi assinado, por exemplo, em 2015. Então, o setor, vamos dizer que, do que eu venho trabalhando hoje, venho pesquisando,
O de embalagem, ele é um dos mais consolidados nesse sentido. E o de óleo também, lubrificante. Por quê? Financeiramente, compensa muito reciclar o óleo. Você diminui muito o custo na produção de um óleo novo, você reciclando o óleo usado e doado nesses pontos. Então, são acordos que vêm funcionando. Precisam de outros acordos para melhorar, principalmente a questão de eletrônicos, né? Que ainda são incipientes para garantir que diminua aí a poluição. Tem uma cooperativa que eu fui consultora, que eles aprenderam a separar toda a parte eletrônica, por exemplo, de um computador, de um notebook, e consegue tirar o ouro. Só que o ouro é bem pequenininho, o trabalho é muito grande, mas eles estavam conseguindo tirar, porque esses equipamentos, assim, notebook e aqueles computadores mais antigos também, eles têm uma partezinha de ouro que é para funcionar o sistema. Então, eles faziam toda essa descaracterização. Não sei se vocês já ouviram falar. Celular também tem. Celular também tem? Pronto. Tem, antigo. Positivo. Então, entretanto, mesmo tendo esses apoios e benefícios nesses acordos setoriais, ainda é necessário investir mais nas cooperativas, porque o que é que eu vejo? Aqui é uma visão pessoal, não é uma visão da lei. Os catadores, no caso vocês, faz todo o trabalho pesado, o trabalho de coletar, o trabalho de separar, o trabalho de fazer a prensa, de comercializar, tem vários riscos ocupacionais, operacionais, e o retorno ainda é muito pequeno diante do que essas grandes indústrias lucram, né? Produzindo esses materiais e recebendo a partir da comercialização deles. Então, não sei se essa também é a visão de vocês, mas eu vejo dessa forma que ainda são acordos incipientes e muito pequenos os valores pagos nessas notas fiscais, né, de acordo com a quantidade de material coletado e vendido. Então, ainda precisa melhorar. É o que a gente chama de economia circular, né? Que tem que ter a inclusão de vocês nesse processo. Então, aqui é mais uma forma de demonstrar uma rede, né? E foi falado anteriormente, e a gente debateu também, o trabalho que vocês realizam, né? A importância do que é feito nas cooperativas, porque, assim, sem catadores, sem coleta seletiva, sem as cooperativas e associações, não é possível ter reciclagem de resíduos, né, recicláveis. Não é possível ter logística reversa de vários materiais, porque são vocês que estão na ponta fazendo todo o trabalho. E ainda não são reconhecidos devidamente pelo poder público municipal, pelo poder público estadual e pelo governo federal, que embora venha, né, tendo alguns avanços, mas ainda são incipientes, né? Então, vocês mais do que eu sabem da importância dos pontos de entrega voluntária, né? Dos centros, né? Dos galpões de triagem que vocês trabalham para desenvolver esse processo todo da reciclagem até chegar na indústria. Então, tudo isso forma uma rede, né? Mas muitas vezes essa rede ela não dialoga. Em Alagoas, por exemplo, em Pernambuco, eu vejo muita figura do atravessador, não é? Eu não sei se no Rio Grande do Sul também tem essa força ainda de atravessadores. Muitas vezes o material tem um valor muito maior, e aí chega alguém que tem o dinheiro, compra um valor menor e lucra só para atravessar e mandar para a indústria. E muitas vezes esse indivíduo, ele consegue crédito também de logística reversa, porque ele vai ter a nota fiscal no final, quando vai comercializar esse produto. Então, quem está trabalhando na ponta, quem está se arriscando, quem está horas ali no dia a dia, sofre muito mais, tem uma carga muito maior de trabalho, e às vezes o atravessador, na maioria das vezes, lucra em cima do trabalho de vocês. Como é que funciona no Rio Grande do Sul, gente? Vocês comercializam a maioria dos recicláveis para a indústria ou ainda tem atravessadores nesse processo? Na nossa cooperativa existe bastante atravessadores ainda. Nós trabalhamos com 2 atravessadores aqui também, mas são porque, que nem a gente explicou, né? Muitas vezes acabam atrasando o salário, os contratos que a gente tem com a prefeitura, então eles acabam nos
antecipando os valores, então, para nós fazer, então, o pagamento do pessoal. Então, para nós, por mais que a gente perca, ainda a gente tem essa parceria que quando a gente precisa, a gente tem como contar com eles, né? Por isso que a gente ainda utiliza os atravessadores. Isso. Sim, tem essas questões também, né? Mas veja como é importante existir uma rede, né? Eu sei que vocês tinham aí no Rio Grande do Sul, eu participei, acho que era inclusive de uma reunião, porque uma cooperativa em rede ganha mais força para vender na indústria e ganha mais força, inclusive, para comprar EPIs, para comprar equipamentos mais baratos, né? Pela quantidade que pode ser comprado para várias cooperativas. Alguém levantou a mão, gente, que eu não consigo ver. Eu vi um barulhinho. Vocês podem falar, viu? Podem entrar aí para conversar. Eu acredito também que se a gente continuar em rede, não tiver capital de giro, a gente vai continuar na mão do atravessador. Uhum. Igual tá hoje. Se não tiver capital de giro para a rede, não tem como se livrar do atravessador. Porque vai chegar o dia ali de fazer a folha de pagamento, não tem rede, a gente precisa de dinheiro para fazer a folha de pagamento. Exato. Me digam uma coisa, existe contrato da prefeitura de onde vocês estão localizados diretamente com a cooperativa para a realização da coleta seletiva? Tipo, eu tenho um contrato de tantos R$1.000 todo mês para realizar a coleta seletiva e eu tenho que entregar à prefeitura 30 toneladas, 40 toneladas, tenho que coletar em 10 mil unidades habitacionais, tenho que ter uma equipe técnica que é paga pelo contrato para atuar na cooperativa. Como é que funciona? Existe, mas é um valor muito, muito justo e atrasa. Vê, eu vou explicar rapidamente, porque está dentro da ideia desses acordos, né, da política de resíduo, que é o seguinte. Em Maceió, gente, eu participei de alguns momentos como consultora do Ser Mais, pela Mãos Verdes também, e a gente fazia muito contato com o Ministério Público do Trabalho, Prefeitura, os assessores dos programas participavam, tinha a ANCAT também, tinha o Movimento de Catadores, e aí hoje Maceió tem um contrato, vocês terem uma ideia, né? Aqui em Alagoas são 3 que têm contratos diretamente para o município. Em Maceió, o contrato é mais de R$120 mil por mês para cada cooperativa. E como é que funciona o contrato? As cooperativas têm, no caso de Maceió, que coletar em 10 mil unidades habitacionais, 2 vezes por semana em cada unidade habitacional. E aí eles têm a rota de coleta, que tem um GPS, esse GPS a prefeitura também acompanha a coleta sendo feita, certo? E aí a prefeitura exige que tenha as planilhas de coleta, né? Que tenha a pesagem com as notas comprovando a venda, a comercialização, que tenha que ter engenheiro ambiental ou gestor ambiental para atuar na cooperativa, que tenha que ter uma equipe contábil e que tenha que ter um administrativo, que são profissionais que são contratados pela cooperativa para acompanhar esse contrato e garantir que essas medições sejam entregues para a prefeitura fazer o pagamento mensal. Além dessas 10 mil unidades habitacionais, que foi mudado recentemente, né, era menor, eram 4 mil, foram para 10, ainda tem o pagamento por ponto de entrega voluntária. Salvo engano, são 2 mil e alguma coisa por mês para coleta a cada duas vezes por semana nesses pontos de entrega voluntária. Aí cada cooperativa vai ter aí mais ou menos 5 a 6 PEVs, e aí eles têm que comprovar, tiram foto da coleta, né, deixar limpo lá, faz a manutenção desses pontos e coloca em relatório. E, paralelamente, também tem ações de educação ambiental, porta a porta com a comunidade, palestras, campanhas educativas, mexer no Instagram, essas coisas. Então, tudo isso faz parte de um contrato que a prefeitura faz. E aí, Maceió tem 5 cooperativas. Todas as 5 cooperativas, elas são contratadas pela prefeitura de Maceió. Então, aí tem aí mais de cerca de R$700 mil por mês pagos só para a coleta seletiva municipal. Então, isso só ocorreu pela junção de vários agentes, vários atores, para que ocorresse. Então, essa é uma forma de atender o que a Política Nacional de Resíduos dispõe, que é a priorização dos catadores organizados
na efetivação da coleta seletiva municipal. Certo? É um exemplo que eu trouxe para vocês aí. Também tem Marechal Deodoro, que recebe 40 e poucos mil reais, a cooperativa é bem pequenininha. E tem Coruripe, que é no litoral sul de Alagoas, que eles recebem 30 mil por mês para fazer a coleta seletiva, recebem o aluguel do galpão, o galpão é pago pela prefeitura, se eu não me engano, água, energia e coleta de rejeito. Então, também é um contrato diretamente do poder público com as cooperativas diretamente, com apoio do Ministério Público do Trabalho e de instituições, né, ligadas ao movimento de catadores. Então, essa situação, ela seria o ideal para o Brasil todo, concordam? Que aí vocês não iam ficar dependendo unicamente da comercialização, porque a comercialização seria mais um recurso para partilha entre os catadores, porque, assim, com o dinheiro do contrato, dá para pagar uma parte para todos, né? Tipo, vamos dizer assim, um salário dá para tirar do contrato, ou meio salário do contrato. E o restante seria a partilha da produção e deixaria aí rodando um caixa para exatamente conseguir fazer investimentos maiores nas cooperativas, né? Ter um fluxo de caixa aí para avançar. Certo? Vamos lá. Aqui, né, esses acordos setoriais podem expandir a coleta e pode gerar renda, certo? Embora eles sejam importantes, né, para a coleta, ainda existem, né, pouca influência para que essas embalagens elas sejam mais sustentáveis, né? Então, como a gente tinha falado com o exemplo, né, embalagens produzidas que não dá para voltar para a cadeia produtiva. Não tem uma composição reciclável. Então, se transforma em rejeito. E aí, quem vai fiscalizar isso, né? O governo poderia ter uma atividade mais incisiva aí para fiscalizar a utilização de embalagens que não tem como voltar para a cadeia produtiva, ou seja, não tem como efetivar a cadeia da reciclagem nem a logística reversa, porque como é que vai fazer isso se o produto não tem serventia depois que ele é usado, certo? Deixa eu passar aqui. Isso aqui daqui a pouco eu vou abrir para vocês, mas não vai ser agora não, certo? É uma atividade que aí vocês vão ter mais um final de semana para fazer, e aí eu vou passar só no finalzinho. Deixa eu abrir aqui. Alguém quer falar, gente? Alguém pediu para falar? Pode falar, viu? Pode entrar aí na conversa, que eu não consigo ver todo mundo, não. Pode falar. Abre o microfone aí, pode falar. Ó, gente, sobre a questão do... Vocês viram um pouco desse assunto com a professora da semana passada, mas eu vou reforçar aqui, porque eu acredito que o cooperativismo ele é imprescindível na coleta seletiva, certo? Aí eu queria agora a participação de vocês aqui comigo, para eu não ficar falando sozinha. Quero muito que vocês participem, porque vocês têm uma visão muito mais apurada que a minha na prática. Vocês conhecem, né, muito o trabalho de vocês. Vocês aqui são os agentes, os atores principais desse processo. A gente só está facilitando para chegar coisas novas, né? Mas veja, o que é que tem escrito aqui, gente, nesse slide? Quem pode ler para mim? Fernando, gremista, lê aí para mim. Princípios universais do cooperativismo, isso? Isso. Delcy, qual o primeiro princípio aí? Adesão voluntária e livre. Sayonara, o segundo princípio. Gestão democrática. Pablo. Participação econômica dos membros. Claudemir.
Cássio? Autonomia e independência. Cássio? Educação, formação e informação. Ele já saiu aqui, não foi? Deixa eu voltar. Elissandra. Intercooperação e o outro, quem pode ler? Interesse pela comunidade. Então, esses são os princípios universais do cooperativismo, seja cooperativismo na área de resíduos sólidos, cooperativismo na área de profissionais de saúde, cooperativismo na agricultura familiar, tudo isso, todas essas atividades precisam, se estiverem em cooperativa, né, em cooperativismo, atender. Então, às vezes, a gente vê que na lei é bonito, né? Mas na prática tem vários desafios, né? Ser cooperado não é fácil, porque a gente sabe dos desafios que existem, né? Às vezes um se esforça mais, outros menos, mas precisa ter a colaboração e a participação de todos. E a questão da educação, formação e informação, gente, por exemplo, vocês estão fazendo esse curso aqui. Esse curso é muito importante, porque vocês estão fazendo uma reciclagem de conhecimento, estão aprendendo os outros conhecimentos para garantir a formação de vocês aí durante todo o processo que vocês têm enquanto cooperados, né? Aí nós temos essa lei. Alguém já ouviu falar dessa lei, gente? Já ouviu falar dessa lei? Vocês que são cooperados, já participaram de alguma formação de cooperativismo? Já ouviu falar dessa lei? Define a Política Nacional de Cooperativismo, regime jurídico das sociedades cooperativas e da outras providências. Então, tem o capítulo 2 dessa lei que fala das sociedades cooperativas. Então, o que seria essas sociedades cooperativas? O que é que está escrito aí nesse artigo 3º? Quem gostaria de ler para mim aí? O que é que está escrito nesse artigo 3º aí? Da lei de cooperativas, da Política Nacional de Cooperativismo. Quem pode ler? Dou-lhe uma, duas. Eu vou ter que chamar pelo nome, viu? Você é aquela professora chamando, viu, o nome. Deixa eu escolher agora quem é que vai ler. Não querem ler? Peraí. É para ler o quadrinho ali, prof? Isso, do artigo 3º. Eu só tô vendo o artigo 2º, capítulo 2. Ah, tá. O artigo 3º celebra contratos da sociedade cooperativa às pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviço para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum sem objetivo de lucro. Pronto. Então, quando a gente trabalha com cooperativa, a gente já tem a ideia de que não é lucro, né, gente? Aí, o lucro é para outro tipo de negócio, mas o negócio das cooperativas não é lucro, é um proveito comum, por isso que a gente chama de sobras, né? Então, às vezes, as pessoas confundem a cooperativa como uma empresa privada com fins lucrativos e que tem um dono, né? Ou uma dona. Cooperativa não tem uma dona ou um dono. As cooperativas têm pessoas que, né, coletivamente administram a atividade. E o proveito, ele é comum para todos, né? A partir dos acordos firmados entre as partes envolvidas. Certo? Aí tem alguns tipos de cooperativas, que não é só a cooperativa de catadores, tem agropecuária, tem consumo, tem crédito, cooperativa de infraestrutura, né? Produção de bens e serviços, educação também, tem cooperativas de educação, novamente ali a questão da saúde e de transporte. Eu vejo muito, assim, cooperativas de saúde, né? Tem home care, que é aquele tipo de serviço em que tem vários profissionais que atendem você em casa, né? E aí tem vários profissionais, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, que se organizam em cooperativas e eles fazem esses atendimentos, né? E recebem ali, coletivamente, o valor que é correspondente à atividade como cooperado. Então, tem muito isso. Já ouviram falar que a Unimed é uma cooperativa? O plano de saúde Unimed, então, também são outros tipos de cooperativa. Só que a gente tem aí, gente, uma outra lei que vai ter
trabalhada diretamente com cooperativas de trabalho, que é o caso de vocês, né? Aí surgiu uma outra lei, que foi em 2012, que ela vai definir os 7 ramos do cooperativismo em cooperativas de trabalho. Então, ela vai dizer aqui que as cooperativas de trabalho vai ter um regime específico, né? E vai possibilitar que essas cooperativas tenham direitos trabalhistas, certo? Tem uma regulamentação legal para isso. E o artigo 2 vai dizer que essas cooperativas de trabalho, elas funcionam para desenvolver atividades do trabalho mesmo, como vocês fazem. Atividades laborais ou profissionais de proveito comum, autonomia, autogestão, para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho. Então, vocês acabam se enquadrando em cooperativas de trabalho. E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguem pagar o INSS através da profissão de vocês de catadores? A cooperativa consegue pagar isso? Ou existe um paga uma parte, outro paga outro, ou não paga, gente? Como é que funciona, no caso de vocês, o INSS? Quem pode me dizer aí? Se não pagar, não funciona, né? É obrigatório pagar. A gente É paga 20%. todos os cooperados. É um valor absurdo. Isso. O que é que acontece, gente? Como o cooperado, ele acaba assumindo essa responsabilidade, porque ele não é empregado nem empregador, ele é cooperado, certo? E aí ele tem que pagar 20% do que recebe para o INSS para se aposentar enquanto catador, porque é uma profissão, né, no Cadastro Nacional de Ocupações. Quando se tem contrato, dá para fazer acordo. Por exemplo, os contratos das prefeituras que eu falei para vocês, de Maceió, Marechal, Coruripe e Alagoas, o contrato paga o INSS do catador. Então, o catador não vai pagar nada. Quem vai pagar é o contrato. Então, tira um peso de 20% das costas do trabalhador. Estão entendendo a importância da contratação? Porque imagina aí, você recebe R$2.000, um exemplo, tá? Quanto você paga de INSS? 400. R$400 por mês só de INSS. Havendo um contrato, esse contrato conseguindo pagar, então imagina R$400 a menos todo mês, que você pode usar para comprar uma alimentação melhor, para ter um lazer, para pagar outras questões pessoais de cada um, né? Então, embora exista a lei, né, garantindo que o catador é uma profissão, que tem como pagar o INSS de acordo com o código da sua profissão, ainda é muito caro você garantir isso dentro das situações que cada cooperativa vive, né? Infelizmente. Então, O problema, prof, é que geralmente os contratos são fixos, né? Então, eu coloco hoje, por exemplo, vamos aqui no Mundo Maravilhoso, a gente conseguisse esse acordo com a prefeitura, né, e eles pagassem os INSS dos cooperados. A rotatividade dentro de cooperativa, ela é muito grande, né? Infelizmente, as pessoas vão e vêm com muita frequência. Nós mesmos, nós já tivemos 30 cooperados, hoje a gente está com 15, entendeu? Então, a rotatividade é muito grande. Então, a gente não tem como dizer para a prefeitura, vocês precisam pagar 20 INSS, sendo que talvez mês que vem eu tenha 30 e esse mês eu tenho 10, entendeu? Entendi. Em questão da rotatividade, acaba que fica meio que não fica justo, porque os valores dos contratos, eles são fixos, né? Se fixo, eles não pagam, imagina se não fosse fixo. Mas por que essa rotatividade? Geralmente, as pessoas que, né, não querem trabalhar, infelizmente, a gente tem um público bem carente, eu falo pelo Uniciclar, né? A gente tem um público bem carente que não quer ter compromisso com o horário, não quer ter compromisso com o trabalho, não consegue entender que para a gente ter renda, a gente precisa trabalhar, né? Se nós não trabalhar, não tem como a gente gerar renda. Então, isso acaba causando bastante rotatividade, porque se vai lá, trabalha um dia, no outro já começa a se escorar nos colegas, os colegas já brigam, né?
Isso. E aí mostra que tem princípios do cooperativismo que não estão sendo atendidos. Por exemplo, da educação, da formação contínua. Porque é muito difícil você inserir um catador individual que tem uma concepção daquilo de vou trabalhar hoje, vender e ter esse dinheiro, né? Para comprar um pão, para me alimentar ali, para fazer aquele negócio pontual. E você tem os cooperados que já está dentro de um processo de formação, que sabe que tem que produzir para receber a cada 15 dias ou um mês depois, né? Então, tem essa questão. E também, gente, tem a sazonalidade de emprego, né? Tem um período da economia que tem uma quantidade baixíssima de emprego, uma crise econômica. Então, vai muita gente procurar trabalhar com material reciclável. E aí, quando arruma outro emprego, o que é que faz? Abandona. Não é isso? Então, tem essas questões também que são difíceis dentro da cooperativa. Agora, E quando muitas vezes nem avisa, né? nem avisa, deixa de ir. Tem que ter Simplesmente atrativo, faz e senão a pessoa pronto. não permanece. Não tem atrativo, a pessoa não permanece no posto de trabalho. Pois é. É. Quando eu falo do contrato, assim, eu falo assim, tipo, quando existe um contrato firmado para a cooperativa executar a coleta seletiva municipal, ela é titular, ela é uma empresa contratada para fazer esse serviço. Então, ela vai ter que executar mensalmente aquele serviço. Então, as pessoas, quando vão trabalhar na cooperativa, né, seja os mais novos, que estão entrando agora, aqueles que já estão há muito tempo, eles já sabem que vão tirar no mínimo tantos reais, porque o contrato vai garantir isso. Então, é muito difícil você ter catadores saindo, porque eles garantem ali mensalmente o mínimo de valor para trabalhar, e eles têm todo um incentivo do INSS, porque tem um contrato grande, não é um contrato tipo, você vai coletar ali no ponto de entrega voluntária, eu vou fazer isso por você. Não é um contrato realmente grande, firmado, que aí a cooperativa vai conseguir manter por mais tempo aquele trabalhador e não vai ter tanta resistência. Porque se você não tem condições, como foi falado, para você ficar por mais tempo na cooperativa, não tem atrativo, qualquer coisa melhor, um pouquinho melhor, a pessoa vai acabar saindo, porque não tem o que segure ela ali, né? Não sei se vocês conseguiram entender. Então, veio. Também tem a OCB. Vocês já ouviram falar da OCB, não é isso? Ou não? O que é a OCB? Podem falar, porque eu não consigo ver vocês. Eu não sei quem está botando a mãozinha aí, dando ok, eu não estou conseguindo ver aqui. Mas a O que é mesmo? OCB, OCB. O que é OCD? Uhum. Aí tem, acho que vocês estão conseguindo ver aí a informação, né? Que é a Organização de Cooperativas Brasileiras. Então, até 2019, existiam mais de 5.000 cooperativas no Brasil. Cerca de 15,5 milhões de cooperados em todo o país. Não só de cooperativas de trabalho, né, com aquela lei em 2012, mas cooperativas de todos os ramos que a gente viu anteriormente. Então, tem muita gente cooperada no Brasil, né? Muita gente cooperada. Eu trouxe aqui esse slide para a gente ver a diferença entre associação e entre cooperativa, certo? Alguém quer falar? Alguém levantou a mão aí, gente, que eu não consigo ver. Alguém gostaria de falar? Não? Pronto. Então, a associação, primeiro, não tem fins lucrativos, o dinheiro que sobra deve ser gasto em projetos da associação, em benefício de todos os associados. Já a cooperativa, o dinheiro que sobra pode ser o quê? Distribuído. Então, veja, a associação, o dinheiro que tem sobrando tem que voltar em projetos que beneficiem os associados. Já a cooperativa, não. Esse recurso de sobra vai ser distribuído entre os membros ou investido em projetos da cooperativa. Na associação, pode receber recursos exclusivos para entidades sem fins lucrativos, certo? Já na cooperativa de trabalho, pode se beneficiar com mais facilidade de financiamentos maiores nos bancos. Então, existem bancos que podem fazer o financiamento de um projeto, que podem emprestar dinheiro. A cooperativa ela tem uma facilidade maior de
comprar veículos, né? Para o desenvolvimento do seu trabalho, já cooperativa de trabalho. Já a associação é um pouquinho diferente, tá? Na associação, o mínimo são de 2 pessoas. Então, é aconselhável que tenha no mínimo 7 catadores, para ter uma distribuição melhor das tarefas internas. Já a cooperativa de trabalho, o mínimo são 7 pessoas. A associação a gente registra onde? No cartório, tá? De pessoas jurídicas. Já a cooperativa, o registro é na junta comercial, cooperativa de trabalho. Não paga imposto de renda, né? A associação não paga imposto de renda. Aí consegue títulos com a prefeitura, com a Câmara de Vereadores, de utilidade pública, e acaba tendo outras isenções, né, de taxas na própria prefeitura. Em Maceió, salvo engano, estava tendo uma isenção para taxa de licenciamento, porque eles criaram uma lei, e no estado teve uma outra lei que eles criaram, que uma cooperativa de catadores, com até tal tamanho e número de catadores, não pagaria aí alguns tributos, voltado ao licenciamento ambiental. E na cooperativa, vocês estão vendo aí a última parte, assim, não paga imposto de renda sobre a atividade de seus membros, mas paga esse imposto sobre serviços prestados a outras empresas. Então, na emissão de nota, a cooperativa vai pagar esse imposto, porque ela acaba entrando dentro de um segmento, né, comercial e paga esses impostos. E no caso dos catadores individuais, se o valor passar, né, do teto do imposto de renda, o catador acaba pagando isso, e não é a cooperativa. Gente, alguma dúvida dessa diferenciação entre associação, de acordo com a lei, e cooperativa? Sim ou não? Posso passar? Vou passar, tá? Eu trouxe esse exemplo aqui, Copamare. Essa cooperativa foi a primeira cooperativa que foi formada por catadores no Brasil e surgiu aqui em 89, o ano que eu nasci. Trata-se, né, da Copamare, que é uma cooperativa de catadores de papelão, de papelão e materiais reutilizáveis, nascida aonde, gente? No estado de São Paulo. Essa, de acordo com o material que a gente pesquisou, foi a primeira cooperativa de catadores que surgiu no Brasil. Eu vou deixar, não sei, Nath, se você tiver aí, você me tira essa dúvida, se esses vídeos estão disponíveis no... Denise, a gente ainda não colocou os vídeos das tuas aulas, mas a gente vai subir vai deixar no YouTube disponibilizado, tá bom? Pronto, porque esse aqui vai ser só para terça-feira que vem. Então, vocês vão assistir o vídeo 1 e o vídeo 2 que eu vou disponibilizar. E vocês vão responder essas questões aqui, tá? Vocês vão assistir os 2 vídeos e responder essas questões. Cadê aí? Voltou. Certo? Eu coloquei o link da chamada ali, desculpa, Denise. Uhum. Pronto, gente. Eu vou deixar, o material vai ser colocado lá também, assistir o vídeo 1 e 2 e responder essas questões aí, bem simples, tá? Aí eu vou voltar para aquele que a gente estava falando, porque tem uma atividadezinha que vocês vão fazer, fora essa. Mas antes de eu compartilhar, eu queria abrir a tela aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente viu hoje, né? Ainda são 8 horas, temos meia hora aí ainda. E aí eu queria abrir aqui para o debate, né? O que vocês entenderam, quais são as visões de vocês em relação ao acordo setorial, logística reversa, e sobre essa questão do cooperativismo, né, que vocês estão inseridos. A gente trouxe aí 2 leis hoje, 2 não, 3. E aí, vamos lá? Quero ouvir vocês, estão tão sérios? Vamos lá. Tássia, Lino, Gislaine, Cássio, Fernando, vamos lá? Stephanie está com o bebezinho. Então, eu quero levantar um debate, né, sobre essa questão
das contratações, né, pelo serviço e a renda do catador. Eu estava conversando com a Regina antes da aula começar, a gente estava batendo um papo ali, né, no WhatsApp. A dificuldade hoje que é trabalhar com resíduo é uma conta que não fecha, né? Ela fez uma comparação do filme, eu fiz uma comparação do papelão. O papelão hoje, ele é vendido o mesmo preço que se comercializava há 14 anos atrás, né? E o custo de vida, ele aumentou. E a venda do material continua o mesmo preço, né? A gente tem contrato de prestação de serviço, esse contrato, ele paga pela coleta seletiva, e o valor do contrato, ele mal paga as despesas do serviço. A renda de toda a equipe, ela vem da venda do material. É uma conta que não bate. Por isso, essa rotatividade, né? Porque se é para ganhar pouco, eu vou para uma empresa onde é que eu tenho meus direitos, né? Então, hoje, o catador, ele trabalha em troca do material, somente isso. É um trabalho quase que gratuito para o município, para o estado, para o governo, né? Porque é muito bonito falar em sustentabilidade, né? Mas e cadê a responsabilidade com quem está fazendo isso, tirando esse resíduo do meio ambiente e voltando ele para a cadeia produtiva? Eu acho que, no mínimo, né, quando a gente for contratado para prestação de serviço, a prefeitura tem que garantir, no mínimo, um valor para cada associado pelo serviço. Aí sim, o material ele vai ser, né, agregar na renda, ele não pode ser a única renda, porque o material ele sofre uma estabilidade muito grande. A gente, né, eu estava conversando ali com a Regina, a responsabilidade que a gente carrega, né, quanto liderança, pela renda de várias pessoas. Às vezes a gente chega a perder o sono, né, para tentar garantir o mínimo, que é o mínimo da categoria, né? Então é muito difícil hoje trabalhar com material, porque é um serviço insalubre, é pesado, é sujo, e a única coisa que garante é a venda do material, que tem essa estabilidade muito grande, né? O momento que a gente for reconhecido quanto agente ambiental, reconhecer o trabalho, porque é um trabalho, a gente está executando um trabalho. Se é para trabalhar só pelo material, a gente pega uma carrocinha e sai catar na cidade, né? O município ele tem uma responsabilidade pelo resíduo que é gerado dentro do município. Tem que garantir, né, um mínimo de uma renda para essas pessoas que estão ligadas diretamente com o resíduo. E isso é uma discussão que a gente faz nos fóruns, nos seminários, mas é um sonho muito distante, eu vejo que é um sonho distante. Stephanie? Realmente, o nosso salário nunca é fixo, né? Porque o valor baixa e aumenta. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Esse é o problema. Nosso comprador de papelão falou que o próximo mês já vai baixar o valor. Aí fica como o salário? A gente nunca sabe o valor. Nunca é fixo o valor. Porque a gente depende dos materiais. Realmente, porque depender da prefeitura ali não é um valor alto mesmo. Alguém Não, e mais? sem contar os atrasos, tu não consegue nem botar preço no teu material, nem comercializar ele muitas vezes no melhor preço, porque aqui em Novo Hamburgo, né, um exemplo, a gente chega a levar até 3 meses para receber uma nota de serviço. Aí como que tu vai sobreviver? O teu parceiro é o atravessador, que muitas vezes, né, é reconhecido como bicho-papão. Mas, na verdade, o bicho-papão é quem nos contrata e explora o nosso serviço. Porque se a gente fosse reconhecido e recebesse pelo serviço, a gente não ia ficar refém do atravessador. Concordo com você. Tem Fernando, que quer falar, e tem Sayonara. Acho que foi Sayonara, levantou a mão antes e em seguida Fernando. Infelizmente, a Tássia falou tudo, né? A Stephanie também. Os valores
pelo menos dos últimos, desde que entrou 26, eles só caíram, né? Eles não subiram nenhuma vez. Então, eu tenho esperança que agora, a próxima venda, ele vai subir por causa do plástico. Vai subir pelo menos alguma coisa. Mas esse ano, o material só caiu. Então, é como a Stephanie disse, não tem como a gente garantir uma renda. Ah, esse mês eu vou ganhar pelo menos um salário mínimo ou não? Como é que vai ser, né? Então, por isso, é como a Tássia disse, as pessoas preferem ir para uma indústria que lá, pelo menos, se eu for mandada embora, eu vou ganhar alguma coisa, né? Então, é triste, mas a situação está cada vez pior. Aqui em São Leopoldo, quando a gente levanta esse debate que a prefeitura deveria pagar um valor para cada cooperado pela triagem, a gente não está nem cobrando mais, a gente está cobrando pela triagem, porque o material a gente recebe para fazer a coleta seletiva, mas a triagem, a destinação, tudo isso não é reconhecido, né? Eles acham que a gente tem uma caixinha mágica que a gente guarda todo esse material e desaparece do município, né? O material que a gente coleta. E o que eles usam como desculpa, né? Porque para mim é uma desculpa. Vocês não coletam só o material do município? Obviamente não, até porque ninguém vive só da coleta seletiva. É impossível viver apenas da coleta seletiva, né? É isso. Fernando? O que a Tássia falou antes, né? Referente os contratos são baixos, até porque tem muitas cooperativas que são aventureiras, que vêm praticamente, são empresas que vêm com lavagem de dinheiro, participar de uma licitação, que dirá, é meio difícil conseguir um contrato bom, que dirá falar para a prefeitura pagar o INSS dos cooperados, né? Então, é bem como a Sayonara falou também, é muito espremido o contrato, né? É isso. E se a gente levar em consideração, aqui o pessoal chama de coopergato, né? Aquelas cooperativas que não são cooperativas, não estão naqueles princípios que a gente trabalhou anteriormente, né? Não se enquadra em cooperativa de trabalho, não tem essa discussão coletiva, construção dos valores de treinamento, educação, mas tem alguém que quer lucrar em cima do trabalho alheio e cria uma cooperativa para reduzir aí seus tributos e receber aí investimentos e incentivos do poder público. Então, isso acontece. E não estão, né, em nada de acordo com o que é pregado nos fóruns, nos debates das cooperativas e associações, né? Mas aí eu pergunto, prof, aonde... Pode falar, desculpa, Não, Regina. pode falar, Sayonara. Depois eu Pergunta falo. onde estão as fiscalizações, né? Porque, por exemplo, ali na Uniciclar, a gente estava vencendo a nossa licença, e a nossa licença, eles estavam em cima. Eu acho que eles estavam esperando a gente não renovar para ter alguma coisa para autuar. Aí eu te pergunto, hoje mesmo eu fiquei sabendo que tem uma cooperativa que ganha a mesma coisa que nós, faz a mesma coisa que nós, que não está realizando a coleta. Qual é a Há mais licença, de um mês. Sayonara? Qual a licença? A licença ambiental. Certo, vocês, já eu passo, viu, Regina? Só para fazer uma pergunta. Essa licença de vocês é uma licença simplificada ou é uma licença que requer uma série de coisas para ser tirada? Ela requer uma série de coisas para ser tirada. Porque existe uma lei de liberdade econômica que diminui as burocracias para a licença, né? No caso, em Alagoas, tem a isenção da licença ambiental para cooperativas. Então, a cooperativa atende os requisitos, faz um preenchimento e técnico, o órgão ambiental analisa e dá uma declaração de isenção da licença ambiental e uma declaração de isenção de uma certidão de transporte de resíduo não perigoso. Isso é uma questão específica de Alagoas, porque as instituições se juntaram e lutaram, não que não lutem no Rio Grande do Sul, em São Paulo, não é isso, mas que a partir disso conseguiram essas vamos dizer, facilidades, a redução de burocracia para essas licenças. E só uma outra questão é que
para conseguir, tem que realmente ser uma cooperativa. Então, tem todo um diálogo com o poder público municipal para ver se realmente é uma cooperativa, se tem um reconhecimento. Muitas vezes o movimento de catadores libera uma declaração. Então, tem aí também a importância do movimento atuar, porque é o movimento que fiscaliza também a existência dessas cooperativas de catadores. Fernando e Regina? Mas eu vejo... é que, assim, às vezes eu vejo até um certo preconceito do poder público em querer contratar cooperativas. Eu acho que esse é o nosso maior desafio, inclusive. Nessa questão, por exemplo, assim, existe a lei para contratar as cooperativas com dispensa de licitação, né? Nós não temos contratos assim, por exemplo. E aí que o Fernando se referiu, e aí é uma concorrência assim, que a gente não sabe nem como que eles... Né? Porque das principais questões, a primeira questão da licitação é o menor preço. Então, quer dizer, tu tem que baixar preço de um preço que já é bem baixo, que já, né, a mesma, vira e mexe, é a mesma questão do material reciclado. Imagina, vender os mesmos materiais no valor de 2012, né? Então eu vejo, assim, que há, e isso é sempre uma preocupação da gente, assim, e a gente conversa isso sempre no fórum, na rede, né, as cooperativas, elas são mais fracas também, né? Antes o Claudenir citou na questão de ter capital de giro, né? A gente brinca que as cooperativas, a gente trabalha, nós, pelo menos, né, a gente trabalha de dia para comer de noite, digamos assim, né? Não tem aquele capital de giro sobrando, né? Então, vejo, isso a gente vê. Por exemplo, que nem hoje um cliente nosso ligou que vai baixar de novo o preço do papel, tipo, ele não negociou, quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente negocia, né? Nós cidadãos, né? Então, tipo, o nosso cliente não, mas aí tem uma cartela pequena de cliente também, né? São poucos, e são atravessadores, né? E para chegar na indústria mesmo, eu, né, tipo, acho que não tem nenhuma das nossas cooperativas aqui do Rio Grande do Sul que vende direto para uma indústria, né? Cássio? Essa situação, né, ela tem várias camadas, né, eu acho assim, depende de município para município, cooperativa para cooperativa, que nem no nosso caso ali, que a Sara e eu, a gente é do mesmo município, né, então, em São Leopoldo são 8 cooperativas que fazem, né, cada uma sua região, e com dos valores de contrato que os colegas falaram, que a prof falou também, o nosso é abaixo de todos esses, né? São 8 cooperativas, cada uma faz o seu setor, e a principal dificuldade nossa aqui é conseguir reunir esse pessoal das cooperativas, né? Eu digo, os líderes das cooperativas, sentar e conversar para a gente entrar num senso comum para conseguir alcançar alguma coisa que seja boa para as cooperativas em geral. Porque o que sempre o que barra aqui para a gente, né? Questões partidárias, que isso tranca muito a gente aqui. Por exemplo, a depender do governo, tem gente que vai falar com o prefeito. A depender do governo, tem gente que já não vai. Eu não gosto dele, não vou. Entendeu? É muita coisa que impede as cooperativas, às vezes, de progredir. Também a questão a Sara falou que pega materiais de empresas, a gente também pega, porque a gente corre atrás para poder aumentar o nosso material, para poder reciclar, para poder vender. A gente tenta negociar com a indústria para poder ver se consegue pegar um valor a mais no material reciclado. E isso acaba diferenciando algumas cooperativas de outras, eu digo em questão de gestão, né? Que é uma causa que impacta também na nossa questão, que é várias cooperativas dentro do município, né? Porque quando a gente vai lá para conversar com a prefeitura, tem que ir todo mundo. E para todo mundo aceitar, né, uma coisa e compactuar
e a gente se organizar, e às vezes concordo, mas quando chega lá no momento de todo mundo assinar embaixo, com os pulos da barca, sabe? É bem complicado essa situação. E às vezes tu acaba ficando na mira, né? Porque automaticamente a gente que pega materiais de outros lugares, a gente vai gerar rejeito. Mas sem esse material, a gente não consegue pagar os cooperados, né? A gente não conseguir manter o salário fixo para eles, né? Fora outros benefícios que a gente consegue alcançar para eles. Então, é bem complicado essa situação, né? Um correrio diário que automaticamente tu não consegue ter um diálogo, né, coerente com o poder público. É bem complicado mesmo essa situação, né? Ainda mais com demais cooperativas com contrato no mesmo município. É mais complicado ainda. Era isso. Júlio? Estão ouvindo? Sim? Tá. Eu estou tendo que fazer um malabarismo. Eu consegui arrumar o notebook, mas o microfone não funciona. Antes eu fui tentar ler quando tu pediu e não deu. Aí eu tive que ligar, fazer a chamada aqui pelo celular. Então eu estou olhando para a tela, mas falando pelo celular. Eu sempre ouço a Tássia levantar essa questão da remuneração, né, da falta de remuneração para o catador, né, para o trabalho que a gente faz, que é o principal trabalho ali, que é a triagem, né, que é o tirar esse material, esse resíduo do aterro, né, evitar de... E eu vejo que, no meu ponto de vista, que talvez mais importante que a gente ter uma rede para comercializar o material, eu acho que se a gente conseguisse formar uma rede para lutar por isso, porque eu vejo que essa nossa luta é sempre quando a gente se reúne, em fórum, às vezes a gente consegue debater com o secretário de meio ambiente, é muito difícil, eu não sei a Tássia, mas para nós é muito difícil ter esse contato com o secretário de meio ambiente. Geralmente é diretora do meio ambiente e tal, então é quem a gente tem um acesso, né? Mas a gente sabe que é uma luta de gastar saliva, né? De gastar saliva, de bater numa porta que geralmente ela é fechada, né? E se a gente conseguisse formar uma rede, que eu acho que para bater na porta do legislativo, né, ter algum representante a nível estadual que nos representasse, eu acho que a gente estaria bem melhor. Eu até acho que posteriormente essa mesma rede, ela conseguir batalhar para a gente pular o atravessador, ótimo, né? Muito bom. Mas eu acho que mais importante é a gente conseguir leis que nos amparem nesse sentido do que a gente passa ali no dia a dia, na prática. E assim, ó, um dos princípios do cooperativismo, que é a gente ter aprimoramento, né? Isso se torna muito complicado para nós. Porque se a gente deixa de triar o nosso material por uma tarde para a gente fazer um treinamento com o pessoal, a gente já vive uma situação complicada. Isso vai piorar, claro que é importante, a gente tem que ter uma visão, né, que isso vai ajudar, eu sei que mas na hora que a panelinha bater lá, a coisa dificulta, entendeu? A nossa prática é essa, o nosso dia a dia é assim, não é aquele, né, eu sou meio exagerado, mas eu falo que é a poesia do cooperativismo. Eu acho muito poético. Tudo aquilo do cooperativismo, dos princípios, eu acho muito poético. Se a prática fosse baseada naqueles princípios mesmo, eu acho que a gente viveria uma outra realidade. Perfeito, Júlio. Tássia? Eu levantei esse assunto na última reunião do fórum, né? Que a gente está no fórum, eu estou na cooperativa, vai fazer 14 anos, há 14 anos o mesmo assunto, preço do material, comercialização em rede e o atravessador.
Acho que eu levantei essa questão, ao momento, é cobrar pelo serviço, chega de trabalhar de graça. Eu levantei até no fórum para a gente tabelar um preço por cada catador, né, e começar a debater isso nos fóruns, nos movimentos, e cobrar, ir para cima. Aí sim, quando a gente receber pelo serviço, o material, ele vai agregar a renda. Aí, daqui um pouco, a gente não precisa nem vender todo mês. Cada cooperativa pode vender direto para a indústria. Ela não vai ter essa pressão de ter que vender o material porque precisa de dinheiro. Aí ela vai conseguir negociar o material dela. Aí ela vai ter tempo para vender para a indústria, né? Buscar melhorias para a cooperativa. Porque, para ter uma ideia, até a liderança hoje, a renda vem da venda do material. Aí as lideranças têm que se dividir com a documentação, com a coordenação, com a organização e ainda ajudar a tirar material, porque se obriga. Nem isso o município não garante, né? A renda de quem está trabalhando na organização. E cobra inúmeras coisas. Um relatório que tu tem que trabalhar 4 dias, vezes, em cima de um relatório, né? Aí tu vai ter que trabalhar com uma mão no relatório e a outra tirando material na esteira. Né? Então, eu levantei isso no fórum, eu acho que é isso, né? Quando a gente receber pelo serviço, a gente vai parar com essa história de 5 centavos no papelão, 5 centavos no PET. Isso vai ser troco para nós, porque aí a gente daqui um pouco nem vai vender. Porque para derrubar isso e fazer valorizar o material, é se unir e ninguém vender, estocar o material dentro do galpão. Aí vai faltar na indústria, aí vai valorizar o material, mas daí até valorizar nós morremos de fome. Isso. Cássio tinha levantado a mão, eu tinha baixado aqui sem querer, e depois eu sim. Eu fui sem querer aqui. Ok, deu sim? Que nem às vezes falam de fazer trabalhar em rede, né? Nós, da cooperativa de 2 irmãos aqui, a gente vende algumas coisas para a indústria, beneficiado já, né? Então, assim, ó, a qualidade nós temos que melhorar bastante para trabalhar em rede, para vender direto para a indústria. Porque a indústria lá, ela vai comprar o material de nós. Ah, deu uma coisa errada lá, eles vão devolver tudo. Eles vão devolver tudo e daí é um prejuízo. Daí a gente tem que fazer o serviço para tentar melhorar, para mandar outro material para eles. Então, é bem complicado. E eu vou dizer assim, ó, que nem essas coisas de contrato com prefeitura, assim, isso aí vai demorar muito para nós melhorar aqui no Sul. Tem estados que estão bem mais avançados, mas no Rio Grande do Sul está um pouco atrasado. Questão de INSS, essas coisas assim, né? Então, isso é um pouco mais complicado para nós conseguir o que tem ali em Alagoas, né? Não que 2 irmãos não tenham contrato, 2 irmãos têm contrato com a cooperativa e a prefeitura, então o contrato nosso não é ruim, né? Nós ganhamos pela coleta e pela triagem. Claro que não é um valor exorbitante, né? Mas é um contrato que a gente tem, né? Então, ali não tem o que fazer muito, né? E se a gente ir com essa ideia de pagar o INSS, a prefeitura vai nos chutar. Essa é a nossa realidade aqui no Sul. Mas aí é que eu disse, eu acho que a gente tem que ter um foco não no executivo, não na prefeitura, porque a prefeitura hoje é o prefeito A, na próxima eleição vai ser o prefeito B, né? E isso a gente vivencia, a gente sabe como é que funciona, quem tem a cooperativa em outros municípios tem essa noção. Então eu acho que a gente tem que batalhar com os nossos direitos, melhorar, em busca de todas as melhorias que nós precisamos ter, a dignidade que nós precisamos ter e dar para o nosso cooperado, mas eu acho que é no legislativo, é criar leis. A gente tem que tirar isso da mão do prefeito, sabe? Porque eu vejo que o nosso trabalho está muito na mão do prefeito. Ele decide. Se chegar um prefeito amanhã em Novo Hamburgo e decidir que vai tirar a Colabore e a Univale, ele vai tirar. Vai tirar, porque o nosso contrato é renovado, o nosso, pelo menos da Univale, é renovado anualmente, né? Então, assim, ó, a gente fica até meio bobo, que a gente fica alegre e renovamos o contrato, sabe? E não podia ser assim, a gente não podia ter essa intranquilidade, né, de chegar ali e tá vencendo o contrato, nós vamos ter que assinar o contrato.
sabe? A gente tinha que ter a tranquilidade de trabalhar, executar um bom trabalho, né? E eu entendo isso que a Delcy falou ali, mas hoje a nossa realidade, ela não nos permite a gente aprimorar na questão da qualidade. Eu não vejo nem viável isso para nós, a gente melhorar a qualidade. Eu não vejo. Para o preço que nos pagam, eu não vejo, entendeu? E é assim, ó, a gente tá que nem cachorro correndo atrás do rabo, né? Eu entendo, a Delcy lá, eles têm uma outra realidade. Eles já estão, né, num passo à frente da gente, né, na questão desse processo. Mas a nossa realidade aqui, a gente tem que melhorar a qualidade. Mas a gente não consegue melhorar a qualidade porque a gente não consegue pagar um pouco melhor para o nosso cooperado. Então, como é que eu vou exigir uma coisa que eu ainda não estou conseguindo? Tá, eu vou melhorar a qualidade, mas eu não consigo ainda. Eu melhoro a qualidade, eu vou trabalhar isso, mas eu ainda não consigo vender para a indústria, entendeu? Então, assim, ó, eu vejo que o melhorar a qualidade é o mais fácil para a gente se a gente conseguir bancar isso para o nosso cooperado. Eu acho que isso vai ser, claro, né, o mais fácil, não quer dizer que vai ser muito fácil, mas eu digo que é o menor dos nossos problemas, né? Hoje, sinceramente, eu não vejo vantagem. Claro que a gente tenta, dentro da nossa possibilidade ali, fazer o melhor possível, mas não dá para a gente pesar mais ainda o processo da triagem por uma qualificação, se nós não vamos ganhar mais que nesse material, entendeu? Se nós não vamos ter uma valorização real disso aí, né? Então, gente, eu vou fazer uma síntese para a gente encaminhar, né? Porque a gente trouxe debates muito importantes. Eu acho que esse é o local para a gente conversar. Porque vocês não vão ter outras oportunidades assim para estar dialogando, para estar debatendo, para estar pensando em ideias, para estar conseguindo dialogar e entender esse processo. Quando vocês falaram anteriormente a questão da licitação, né? Existe lei de licitação para cooperativas de catadores. Existe lei, a gente já falou, da Política Nacional de Resíduos, que prioriza o catador para executar o serviço da coleta seletiva. Existe uma série de mecanismos legais que garantem isso. Então, será que é o legislativo? Ou será que é o executivo? Ou será que seriam mais fiscalizações, mais atuação do movimento de catadores, da Associação Nacional de Catadores, né? Porque, assim, a política diz que quem faz a coleta seletiva é quem? Quem faz a questão da limpeza urbana pública é o município. Então, por lei, o município tem que garantir isso. Então, talvez as instituições mais fortes garantiriam que não fosse apenas um contrato temporário que tivesse medo de mudar a gestão ou mudar o ano e não conseguia a contratação. Então, existem vários tipos de cooperativas aí, uma com situações um pouco melhores, outras não, né? Então, assim, realmente, quando você vai para a indústria, como a Delcy falou, eles cobram uma qualidade muito maior, porque esse material vai ser processado, então não tem você pegar alumínio e no meio do alumínio ter um Tetra Pak, então volta, porque não está na qualidade, então o impacto financeiro é muito maior, então realmente tem que ter um preparo. Ao mesmo tempo, como a Tássia falou, e eu concordo, precisa pagar a folha, precisa manter a vida dos trabalhadores ali na cooperativa. Como é que eu vou vender para a indústria? Se vai demorar todo o processo, tem nota fiscal, tem toda uma parte burocrática e o atravessador acaba tendo capital de giro, mesmo pagando menos, mas é aquilo que vai ter para poder pagar os cooperados e garantir a sobrevivência, né? Então, tem todas essas questões, e tudo que a gente está falando aqui, gente, está dentro da legalidade, dentro da lei. Tudo que a gente abordou aqui, que vocês estão colocando a necessidade de mais direitos, são direitos garantidos por lei, mas não estão acontecendo. A gente falou dos princípios do cooperativismo, da política de cooperativismo, da política de cooperativa de trabalho, da logística reversa presente na lei, na BNT, na Política Nacional de Resíduos. 2 dias de hoje a gente já falou sobre várias leis que atendem as cooperativas. Mas o que a gente, acho que é consenso entre nós, é que a efetividade não está acontecendo. Será que é necessário mais leis ou garantir que elas realmente sejam colocadas em prática, né? Sayonara, eu vou deixar você falar, assim, por último, para poder a gente concluir, para vocês poderem descansar um pouco, que já passou da hora. Não, só que eu gostaria de complementar, prof, que aqui em São Leopoldo a gente está sendo piloto de um projeto do Ministério Público, que o Ministério Público está indo atrás das cobranças com as prefeituras. E junto disso,
tá vindo as ameaças vedadas, né? Mais de uma vez a gente já ouviu a prefeitura falar que para eles é mais barato e menos incômodo contratar empresas, ou seja, tirando as cooperativas, né? Então, o Ministério Público tá aí, tá tentando ajudar. Concordo, cobrou coisas absurdas ali que no momento que a prefeitura nos der aquilo, a gente vai trabalhar só para eles, né? Que é isso que eles querem. Eles não vão nos permitir trabalhar para mais em outros lugares, em outras instâncias, né? Então, hoje a gente sofre com isso, né? Mas eles não, Sayonara, eles não podem. Porque a cooperativa ela é autônoma, então ela pode trabalhar para 500 mil empresas se ela quiser. Ela vai prestar serviço para a cooperativa, vai prestar serviço para a prefeitura, é um outro serviço. A prefeitura diz que se a gente recebe material de outros lugares, a gente não pode cobrar nada deles, entendeu? Não. Só que eles não entendem, eles não garantem a nossa renda, eles não garantem que a gente vai ter trabalho. Por exemplo, agora, de janeiro a março, agora começou a melhorar, mas até semana passada a gente estava conseguindo triar todo o material do galpão, entendeu? Então isso não vai garantir uma renda boa para os cooperados só né? Isso. E como a gente está com esse processo ali do Ministério Público, a gente está com essas ameaças vedadas, porque também não são diretas. É aquela velha conversinha. Mas se nós contratar uma empresa é mais barato, né? Então, tanto que na audiência pública que teve, eu disse, tá, e a retaliação, como é que vai ficar? Quem é que vai assumir essa retaliação? Eu perguntei pro Ministério Público. Eles disseram, não pode ter. Mas a gente sabe que tem, né? Sim. Então, a gente fica ali naquela, o que eu faço? Gente, o objetivo da gente debater a questão legal, eu sei que causa angústia, né? Eu também estou angustiada. É uma angústia porque a gente vê que os direitos não estão sendo garantidos. Então, a gente trouxe essas questões legais, na aula que vem a gente vai trazer outras questões, né? De segurança do trabalho também, porque é um outro ponto que a gente não vai trabalhar hoje, que não dá tempo, é na próxima aula, que além da questão de triagem e tudo mais, tem a legislação que trata de segurança do trabalho, e que muitas vezes a cooperativa não consegue colocar em prática porque não tem condições de comprar EPIs suficientes. Então, a gente vai trabalhar isso depois. Aí eu botei as questões lá no grupo, também vai estar lá na plataforma. Vocês vão assistir esses 2 vídeos, certo? E vão responder aquelas questões, a gente volta revisando, do mesmo jeitinho, a mesma metodologia, e começamos outro assunto. Para a parte de segurança do trabalho, a gente vai fazer uma outra atividade em loco na cooperativa, fazendo checklist, levantando, vai ser um trabalho mais rapidinho, vocês vão fazer para não atrapalhar muito o serviço de vocês, mas vai ter a partir da próxima semana. Gente, muito obrigada. É muito bom estar com vocês. Estou muito feliz com a participação. Muito obrigada mesmo por hoje. E até terça, tá bom? Bom final de semana. Tudo de bom. Boa noite, gente.